Diz amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos 13, versículo 22. Atos 13, versículo 22. Graças a Deus. Glória a Deus. Já temos ali no quadro. Graças a Deus. Diz assim: e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, e que executará toda a minha vontade. Pai, assim está, Senhor, sendo do teu querer, e que a tua vontade venha prevalecer aqui nessa manhã, e que cada palavra que sair da minha boca, meu Deus, venha, meu Deus, com o teu consentimento, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Venha sentar. Todo culto ele é diferente do outro, e esse eu creio que também será, né? Em nome de Jesus. Um dia eu estava vendo uma mulher, uma senhora, pensa num filho que ela tinha, que ela tem, muito bagunceiro, né? Drogado, metido em tráfico, metido em roubo, e tantas coisas mais, né? Difamando a família toda naquela região. De um tempo eu via ela cabisbaixo, e outra época, 1 ano, 2 anos, aquela mulher totalmente com postura diferente. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim: gente, o que está acontecendo? Esse menino deve ter sido liberto. Aí cheguei para conversar e ela disse assim: minha vida está uma bênção, pastor. Eu falei: que bom. E aí, está tudo bem? Já resolveu tudo lá na sua casa, com seu filho e tal? Nossa, está uma bênção. Me conta. Aí ela disse: olha, eu não vivia a minha vida, eu vivia a vida do meu filho. Eu fiz uma oração a Deus, e a partir daquele dia Deus me libertou. Eu focava só na vida dele, pensava só na vida dele, até que Deus me parou e disse: você está nessa terra para fazer a minha vontade, e não a vontade sua. Até então você já tem 20, 30 anos de igreja, e viveu numa bolha, só em cima da sua vontade, querendo que eu faça a sua vontade. Mas o propósito foi eu te lançar na terra para fazer a minha. Está tudo errado. E esse dia ela acordou e entendeu aquela palavra de Deus. E ela então fez uma oração: Senhor, eu coloco meu filho nas tuas mãos. E eu preciso me libertar disso, porque eu entendo agora que eu tenho um propósito do Senhor na minha vida nessa terra. Eu tenho um chamado que o Senhor tem comigo nessa terra. E até então eu fazia só a minha vontade, e aquilo que o Senhor preparou para mim estava atrofiado, neutralizado, parado, pela falta de confiança, de relacionamento meu com o Senhor. Mas hoje acaba aqui. Eu começo uma vida com o Senhor, para fazer os teus propósitos, a tua vontade. E nisso, eu ouvindo aquele testemunho, é claro, evidente que eu também batalho pela minha salvação, como você tem que batalhar com a sua. Eu construí um testemunho meu, e que está em cima dessa palavra, que eu também vivi isso. Acho que todo mundo vai viver isso, né? Até um dia que ela precisa também acordar como essa senhora acordou, de entender
que Deus tem o comando de todas as coisas e que estamos aqui não para fazermos as nossas vontades. E se você analisar um pouquinho, a nossa oração, 10, 20, 30 anos, ela simplesmente viveu em torno nosso, do que eu quero, do que eu penso, do que é a minha vontade, do que eu acho, os meus desejos, né? Tudo está girando em torno disso, e a gente pensa que eu oro muito, não, mas só pela sua vontade. E assim foi a minha vida também. Eu oro muito, for um monte, intercedo pela minha família e tal, os problemas que eu sei todos, cada um deles de perto, porque eu relaciono com as pessoas e eu estou ali, naquela batalha, Senhor, liberta, salva, cura, meu Deus, naquela bolha, para fazer a minha vontade, o que eu quero que seja feito, não é? E aqui você pega esse texto, você vê que Deus está à procura exatamente de pessoas que vão executar a vontade de quem? De Deus. Está aqui, ó. Homem conforme o meu coração, que executará a minha vontade. Isso é um desafio? Claro que é, né? Você ter o seu coração alinhado com a vontade de Deus, isso é um treinamento diário, todo dia, né? A hora que você passa a enxergar, aí você vê aonde você está, né? Puxa vida, não é que é verdade, eu só faço isso, eu só vivo assim, né? E penso que tem o Espírito Santo, eu só faço e penso e quero, e os meus desejos são tudo em cima do meu eu, do meu achômetro. E aí você começa a pegar as palavrinhas-chave, né? Quando se trata de coração, envolve as minhas intenções, os meus planos, os meus projetos, os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus desejos e as minhas vontades. Aí você pega isso tudo e começa a entender que Deus está à procura alguém que esteja conforme o coração de Deus. Você tem que apagar as suas vontades, os seus desejos, os seus pensamentos, o seu querer, né, os seus desejos, e tudo se transportar para Deus. Aí analisa um pouquinho comigo, tanto que essa palavra é profunda e que vai fazer bem para a gente, porque fez bem para mim. Uma coisa é você estar na igreja, participar das coisas espirituais, falar que tem o Espírito Santo, mas a hora que você tem o verdadeiro encontro com o Espírito Santo, você é doutrinado por Ele. Você consegue enxergar e analisar e ver: nossa, desse jeito eu estou agindo segundo a minha vontade. Como que eu vou ter o Espírito Santo se eu não ouço Ele e se eu não obedeço Ele? Como? Qual será a verdadeira intenção do nosso coração? Num versículo assim, em Atos 13, 21, eu li o 22, né? Diz uma fala sobre Saul, que diz assim: e depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Então Deus escolheu um homem e deu ao povo que estava pedindo, né, um rei, a Saul. Saul começou bem? Começou. O que atrapalhou o chamado de Saul ou de Deus para Saul na terra? Quando entrou o quê? A vontade dele, os desejos dele. Quando entrou o quê? O orgulho em seu coração. Aí você raciocina comigo: se a gente não aprofundar nas coisas de Deus, a gente vive exatamente desse jeito, pregando sobre Saul, vivendo como Saul e falando que não tem nada de Saul. Sim ou não?
Tudo que a gente faz tem a intenção de Deus ou a minha própria intenção. E toda intenção, ela vai chegar em algum lugar, ou ela quer chegar em algum lugar. Tudo que a gente faz com a intenção de chegar a algum lugar, não é? Se eu como, eu tenho a intenção de matar a minha fome. Se eu oro, eu tenho a intenção de me aproximar de Deus. Se eu trato bem as pessoas, eu tenho a intenção de ser bem tratado também, ou de agradar as pessoas, né? Educação. Qual é a intenção, por exemplo, de uma pessoa que coloca uma roupa sensual? Ela tem alguma intenção em cima daquilo, não é? Então, quando nós recebemos a palavra com inteligência, com sabedoria, a gente começa a raciocinar a nossa própria atitude. Aonde que eu estou querendo chegar com isso? Aí você vai pensar 1000 vezes antes de deixar o quê? Uma vaidade, um orgulho entrar no teu coração. Porque foram assim que caíram muitos. A peleja acaba dos pastores com os carnudos. A gente fala e as pessoas insistem em permanecerem no orgulho, em permanecerem na vaidade, em permanecerem na soberba, porque aquela atitude daquela pessoa está mostrando quem ela é. Por isso, o nosso coração estando alinhado com o de Deus, eu vou ter um raciocínio, porque a nossa carne, ela me direciona para as coisas carnais. Eu vivo num mundo que jaz no maligno. Então, se eu não raciocinar o que está dentro de mim, eu não vou me libertar, irmão. Eu não vou nem saber o que está acontecendo. Mas tem gente hoje que ela é tão sensual que ela nem sabe que ela é tanto assim. Ela acha que aquilo é normal, porque já tem anos que está fazendo a mesma coisa. Mas aí ela recebe a palavra que nos liberta. A palavra, ela nos liberta com raciocínio, com inteligência, prestando a Deus um culto de raciocínio, racional, de analisar. É desse jeito que o Espírito de Deus encontra brechas para entender. Ele estava cego, e agora ele está começando a enxergar, ele está começando a ouvir. É para isso que o Espírito Santo está aqui atento ao nosso comportamento. E na medida que a gente vai dando lugar, ele vai também operando. Comece a analisar hoje mais e mais o seu comportamento. Em que realmente você está preocupado? Será que é na vontade de Deus? Ou nas suas próprias vontades? É muito comum hoje você ver pessoas vindo para a igreja, por exemplo, e a vontade real dela no início, até receber esse crescimento espiritual, ela vem às vezes, se tem um filho na droga, ela vem meter a cara e faz aquilo com afinco. Ela jejua, ela vai para o monte, ela fica de cabeça para baixo, ela faz o que for necessário intensamente. Por quê? Porque ela ama o filho. Ela faz de uma maneira intensa. É onde Deus quer mostrar para nós como nós somos capazes de sermos intensos naquilo que a gente quer, naquilo que a gente entende que é necessário. Quando você descobre que aquilo é necessário, você não faz mais de qualquer jeito, você faz com intensidade. Você pega pessoas aí com diversas situações, casamento precisando ser restaurado, pessoas que querem casar, pessoas que querem melhorar sua situação financeira, enfim, ela entra nessa bolha e ali começa a trabalhar só aquilo. Ela ora muito, mas em cima das suas necessidades, das suas vontades.
É o tempo inteiro. Nossa, eu oro de manhã, de tarde, de noite, eu estou clamando, estou numa campanha, estou jejuando. Ah, é para quê? Para a sua vontade. Não é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou com um propósito dele, para ele. Dele e para ele. Para isso estamos aqui, para vivermos por ele e para ele. Não é para mim. Eu não estou aqui vivendo para mim, não estou aqui pregando para mim. Aliás, estou pregando para mim, né? Mas o raciocínio de Deus é que nos conduzir a uma entrega real e verdadeira e certeira. Real, verdadeira e certeira. É onde vem a transformação da nossa vida, do nosso comportamento. É onde a gente começa a aprender a confiar em Deus. Dá um problemão aí para resolver? Amém. Senhor, coloca no teu altar. Agora eu vou cumprir o seu chamado. Uai, vou ouvir sua vida dos outros, problemas dos outros o tempo inteiro? Sendo que a salvação ela é individual. Vou estar aqui vegetando, cuidando das pessoas, e a minha vida com Deus é inexistente. Sendo que eu estou aqui servindo a um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Se eu guardar os seus mandamentos, eu vou estar declarando a Ele: eu amo. E se eu fizer isso, Ele vai manifestar em mim o seu poder. Aleluia. A verdade, até na busca de Deus, gira tudo em torno da nossa vontade. Eu vou rodeando, passando anos e anos e anos, e a gente não muda, não sai do lugar. E essa não é a vontade de Deus para nós. Servir a Deus é crescimento espiritual todos os dias, é novidade de vida todos os dias, é crescimento, é confiança, é relacionamento diário. Não tem problema. Nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus. Ela é simples. Todas as vezes que a gente vai fazer algo na nossa vontade, meu irmão, você esmurra ali, faz uma força tremenda e não acontece nada. Sabe os maiores milagres que eu já vi? Foi quando eu ouvi aquela palavra sutil de Deus: vai. E quando eu obedeci, eu não cheguei lá fazendo oração de 1 hora, 2 horas não, irmão. Só cheguei lá para cumprir o quê? A vontade de Deus, para consumar, porque Deus precisa do homem para poder executar os seus planos. É entender, ser o canal de Deus para fazer a vontade de Deus. Pessoas que você nem conhece, chega lá, Deus falou: vai, põe a mão, vou fazer do jeitinho, põe a mão, expulsa agora o que tem que expulsar em nome do meu nome, e vai acontecer um milagre. Você vai embora e só fica escutando as notícias. Mas o religioso, ele anda na sua vontade, ele acha que uma oração curta não é o suficiente, ele acha que tem que se esmurrar na religião, tem que ser 50 dias, tem que ser 1 ano, tem que ser o tempo inteiro, e aquela loucura doida, e fica só naquela bolha. Sendo que Deus tem uma obra tremenda, sem fronteiras, para realizar em nossas vidas, e a gente fica colocando fronteira. Até mesmo na busca, olha bem profundo, do Espírito Santo. O pastor sempre fala, né, eu tenho esse zelo de sempre alertar as pessoas de terem o Espírito Santo, né? Passou pelo batismo das águas, urgentemente você tem que batalhar para ser batizado com o Espírito Santo. Aí a pessoa escuta aquilo que o pastor fala: olha, porque sua vida vai mudar. Aí a pessoa escuta e fala: não, eu vou ter que ter o Espírito Santo, né? Aí eu vou melhorar em tudo, eu vou orar, os capetas vão correr, né? Onde eu pôr a planta dos pés, né? Deus vai entrar comigo, Ele vai me honrar, as pessoas vão me respeitar, né? Tudo está girando em torno de quê? Da sua vontade. Até para buscar o Espírito Santo, se a gente não vigiar, a gente faz com interesse próprio.
E o Espírito de Deus fazendo morada no ser humano é para a glória de Deus. Mas o homem quer a glória para si próprio. Quem está entendendo diz amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí. Aleluia. Satisfazer o nosso ego é um grande desafio nosso. Satisfazer as nossas vontades é um grande desafio nosso. E a gente não está preparado para abrir mão. Falamos que abrimos, que aceitamos Jesus, mas nós não estamos preparados para abrir mão do nosso tudo, do nosso eu. Negar a nós mesmos significa renúncia, querer servir e não preocupar em ser servido. Se você não estiver desprendido desse mundo, com a presença de Deus, você vai ficar preso. Como que o inimigo vai usar para te prender? Através de pessoas. Quantas pessoas hoje são escravas um do outro? Tem medo um do outro? Quem tem o Espírito de Deus, ele não vai viver assim definitivamente. É ruim, hein, de alguém querer doutrinar minha vida. Ninguém morreu por mim aqui. É ruim alguém falar que eu não vou fazer isso, não vou servir a Deus. É ruim. Mas o que a gente vê não é isso. São pessoas sendo doutrinadas por outros homens. E o pior de tudo, homens e mulheres mundanas, que têm um espírito maligno de persuasão, de intimar, de intimidação, de afrontar. E aí a pessoa está fraquinha na fé. Vou fazer para me brilhar. Sabedoria. Chega uma pessoa cheia do Espírito Santo, vai conversar algo para você ver na carne, ela não vai admitir, porque nós não estamos aqui para servir ao homem, ser intimidados por homens. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Ele é único, Ele é o único. Aleluia. Glória a Deus. Para isso a gente foi criado, não é? Para isso Deus nos fez. Por isso estamos aqui. Aleluia. Para sermos adoradores a Ele. E não adorarmos a nós mesmos, e muito menos a terceiros. Se você ficar adorando o filho, você vai deixar de fazer a vontade de Deus para poder fazer a vontade de filho, com medo do filho achar ruim. Você está vivendo sua vida com Deus? Não! Está escravo. Nós somos feitos por Ele e para Ele, para vivermos para Ele. Entenda isso, não tenha medo. Não tenha medo, abra o teu coração, confia no Senhor. Esta é a palavra. Deus estava procurando o homem segundo o seu coração. Para fazer toda, está dizendo toda a vontade de Deus, não está dizendo a metade. Toda a vontade de Deus. Eu tenho que estar o tempo inteiro pensando no Senhor, o meu Criador. Ele quer que eu faça isso, Ele gosta que eu faça assim. Eu quero agradar a Ele. Se não for desse jeito, você vai continuar vivendo segundo as suas necessidades, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades. Vai continuar vaidoso, vai continuar vaidosa, vai continuar com medo, vai continuar sendo soberbo, vai continuar sendo arrogante. E nada muda. Nada muda. Nada muda. Abraão, ele foi bem sucedido porque ele decidiu viver uma postura que agradava a Deus. O centro da sua vida era Deus. O centro da sua vontade era Deus. Tudo que ele ia fazer, ele orava a Deus.
Hoje você já não vê pessoas orando para comprar um automóvel, não vê pessoas consagrando seus alimentos quando chega na tua casa, você não vê mais pessoas falando em oração na hora do almoço, na hora do jantar, você não vê pessoas renunciando a Deus, mas no momento que necessita, aí recorre. Fico lembrando do tanto de tempo que eu perdi vivendo do jeito meu, dentro da igreja, com pastores maravilhosos me dirigindo. E não foi ninguém que pregou isso para mim. Eu precisava me aprofundar com as coisas de Deus, me interessar com as coisas de Deus. Em cima da minha mediocridade, das minhas dificuldades, deficiências, aos pouquinhos o Espírito de Deus foi me direcionando, me ensinando. Eu me tornei uma pessoa confiante, sem medo, porque nos momentos de crises é que você vai realmente entender quem você serve. A gente fala muito aqui, não tem que ter medo de morte, não tem que ter medo de nada, mas na hora que bate na sua porta, é que você vai realmente ser tratado. Eu me lembro quando eu tive há 3 anos atrás um câncer. Eu imaginei assim, nossa, o médico chega para mim e fala assim, está todo tomado, vamos abrir para ver se espalhou. Eu falei assim, estou na beirinha. E vem aquele negócio, será que chegou minha hora? Vou sofrer, vou sentir dor. Aí vem aquele tanto de trem na cabeça. Até que você começa a acordar, que tudo se discerne no Espírito. Mas eu fiquei um ou 2 dias ali, tribulado, sofrendo. A vontade de Deus era que eu não ficasse nenhum. Mas eu fiquei 1 ou 2 dias, se não me engano. Até eu começar a querer ouvir a voz do Espírito. E quando você começa a ouvir a voz do Espírito, meu irmão, você já não mais se preocupa com você. Vou aproveitar o meu tempo que eu tenho aqui na terra, que eu vou pregar para todo mundo. Vou fazer raiva do capeta agora, é mais e mais. Vou pregar lá no hospital, vou pregar onde eu for, se Deus me levar, eu vou pregar o Evangelho. Fazer a vontade de Deus, enquanto tem tempo. Depois que morrer, não tem tempo mais. Uma notícia ruim, prega o Evangelho. Faz a vontade de Deus. Eu imagino esse mundo espiritual. Luta a minha causa, que eu luto a sua. Obedece os meus mandamentos e eu vou manifestar em você. Tudo é assim, tudo primeiro. Nós temos que tomar atitude. Chegai-vos a Deus, para depois Ele chegar até nós. Raciocina isso comigo. Se limpa, que vai vir santidade, vai vir unção do Espírito, vai vir unção dobrada, vai vir poder de Deus sobre a tua vida. Abre teu coração e verás a glória do Senhor. Daniel, ele foi tão bem sucedido, e eu fiquei analisando. Eu não li o capítulo do livro todo de Daniel de novo, mas eu fico imaginando, pelo entendimento que eu já tenho, eu não vi ele hora nenhuma preocupando com as perseguições, com os levantes. Estão falando mal de mim, estão fazendo isso. Pelo contrário, eu peguei Daniel, 21 dias, ele jejuando. Sabe para quê? Sabe para quê? Não foi para poder Deus tirar ele de problema, não. Foi para saber a vontade do Senhor, irmão. Olha bem para você ver a atitude dos heróis da fé. Nós precisamos estarmos administrando a nossa vida em cima disso, de exemplos santos, firmes, alicerçados do Senhor, independente de circunstâncias. Você não vê Daniel entrando na cova murmurando, irmão. E Deus não livrou ele da cova, Ele livrou
Alguém pode morder um ungido quando não é a vontade de Deus? Não. Algum leão mordeu Daniel? Não. Os nossos desafios, os nossos inimigos, aqueles que têm se levantado contra nós, aqueles que têm difamado as nossas vidas, aqueles que têm feito fofoca contra o nosso nome, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com o chamado que Deus tem para mim. E se Deus der a chance, eu prego para eles. Eu não estou aqui para ficar guardando mágoa no meu coração, ódio, angústia, amargura. O meu coração está aqui, foi criado por Deus para adorar, para agradar ao Senhor. Eu preciso ser chamado homem segundo o coração de Deus, e não cheio de picuinhas, cheio de medos. É o que o ser humano tem vivido. Será que eu tenho certeza, a maioria, tá? Não tenta se esconder não, a maioria dos seus objetivos ainda eram errados. Por isso Deus mandou dar esse testemunho aqui para vocês hoje. A maioria estava vivendo em cima de realizar as suas vontades, né? A maioria. E se você quer chamar a atenção de Deus, você precisa buscar saber a vontade de Deus. Em vez de ficar perdendo tempo com essas orações aí todo dia, a mesma coisa, as mesmas intercessões, as mesmas dificuldades, vivendo os mesmos afrontas, não vendo nada acontecer, ao ponto de você às vezes até falar, estou cansado de orar por fulano. Você não tem que estar cansado de orar por ninguém, irmão. A questão é, você está orando naquilo que Deus quer que você ore? Você está vivendo segundo aquilo que Deus quer que você viva? Porque se estiver fazendo isso, você não vai cansar. E outra, não vai precisar demorar 10, 20, 30 anos para ver ninguém ser transformado, não. É uma levantar de mão e ordenar no mundo espiritual, e aquilo vai acontecer no nome de Jesus, no tempo do Senhor. E anda, a fila anda. Ou você acha que o seu chamado é só para 3, 4, 5 pessoas? Para ficar intercedendo por essas pessoas sempre? Claro que não, a fila anda. Deus chega, resolve, e você precisa andar para o outro lado. E se alguém não quiser ouvir, sacode a poeira e vai, porque tem alguém que quer ouvir. Você vai encontrar alguém. Aleluia. Eu fico, não, fulano me tratou mal. Não, fulano fez isso comigo. Não, fulano me afrontou. Não, fulano falou mal de mim. Eu fui lá com toda a intenção boa de fazer a vontade de Deus. Mentira. Eu vejo hoje muitas pessoas que Deus chamou, como chamou Saul, escolheu Saul e depois desaprovou Saul. Então tem muitas pessoas hoje que estão vivendo dentro da sua vontade, só que em um momento, mesmo vivendo na sua vontade, ela vai se esfriando. E ela está pensando que ela está esfriando na fé, mas nem na fé ela estava, porque ela estava vivendo na sua própria vontade. Então, estou meio frio, estou meio desanimado de orar para fulano. Você nunca esteve quente. Quando estamos realmente na presença do Senhor, eu jamais vou me esfriar, irmão. Estou sapecando unção, como vai esfriar? Estou na presença de Deus, estou na vontade do Senhor. Como eu vou ficar decepcionado? Como eu vou ficar entristecido? Como eu vou ficar desanimado? A verdade é que ainda não teve um encontro com Deus. Para que você acha que o Espírito de Deus vai estar morando dentro de nós? Para fazer a nossa vontade? Negativo. O Espírito de Deus não vai fazer morada dentro de um homem ou de uma mulher para ela fazer a vontade dela, não.
Nós necessitamos do Espírito de Deus, Deus sabe disso, para fazer a vontade dele. Aleluia. Raciocina isso comigo. Imagina o Espírito de Deus que preparou todo esse culto aqui no meu coração para poder estar ministrando isso. O Espírito Santo está aqui atento, de olho, né, para encontrar um homem, uma mulher que vai abrir o coração para ele entrar. Imagina isso, a luta que não é. Esse é o trabalho de Deus, de movimentar cultos na sua presença, para fazer o ser humano entender, enxergar, ouvir, raciocinar e ser liberto de um engano que ela não entendia nada. Isso não é vida, irmão. Passar um tempo inteiro dentro de bolha, isso não é vida. Passar o tempo inteiro preocupando com coisas supérfluas, em ter o melhor carro da família, em ter uma casa própria. Isso não me garante que eu sou de Deus. Raciocina comigo. Ter milhões na conta do banco, né? Fazer as pessoas saberem que eu sou rico, né? Isso não me mostra, não vai me garantir que eu sou de Deus. Tem um empresário que comprou uma Porsche e pôs na sua garagem. Eu falei assim, gente, que coisa bonita, hein? Pois é, comprei essa Porsche para poder deixar mesmo aí na garagem. Não usava quase nada. O povo vê que eu tenho Deus na minha vida. Cada idiotice que você escuta, cada idiotice. Quero mostrar que Deus está na minha vida. E aí você vai vendo a miséria, a insensatez que às vezes nós fazemos. Um empresário ganhou um monte de dinheiro, ele falou assim, não, agora eu vou abrir uma conta e esse dinheiro eu vou administrar com medo da igreja roubar. Não é nada disso. Eu vou administrar, para que vai servir o dinheiro? Na hora que era um pouquinho mais, ele dava, porque não devolvia, porque se ele estivesse devolvendo, ele ia também conseguir devolvendo muito. Agora, quando a pessoa dá, ela está dando aquilo que é dela. O dízimo, ele não é nosso. Eu não dou, eu devolvo. Não é? Se você pudesse analisar, hoje eu prego para muitas pessoas, a maioria delas não são dizimistas. Deus às vezes fala comigo, às vezes não fala, e eu estou preocupado com isso, e eu prego o que tem que ser feito. Agora, o fazer é a pessoa. Vamos analisar a vida de Saul. Ele começou bem, ele era admirável, humilde, esfriou e a vaidade tomou conta. Então olha bem para você ver. Sansão começou bem, aí os prazeres carnais engoliram ele. Eles perderam a presença do Espírito de Deus. Por causa de quê? Seus sentimentos, seus prazeres, seus pensamentos, suas atitudes. Tudo nos leva a algum lugar que a gente quer chegar. Não dá para pensar, por exemplo, Salomão. Salomão, ele conquistou tudo. Até que um dia ele acordou e falou assim, nossa, mas tudo é vaidade. Ele acordou. Às vezes a gente vive a vida inteira na vaidade e não acorda. E não acorda. Aí eu te pergunto, você quer chegar aonde com isso? Deus já te fez imagem e semelhança dele. Você não precisa de mais nada não, irmão. Mas hoje você percebe as pessoas cada vez mais carnais, preocupadas em se mostrarem diferentes uma das outras, mais sensuais, vestidos mais coladinhos. Sabe para quê? Para receber elogios. Os elogios é que satisfaz a vida delas, e não a presença do Espírito Santo.
Porque se ela precisa do Espírito Santo, ela vai conversar com Deus antes. E com certeza Deus vai tirar ela disso. É uma vida muito pequenininha, rasa, para quem quer morar no céu. Para quem quer morar no céu. Oh Jesus, antes de fazermos algo, nós devemos conversar com Deus. Nós devemos conversar com Deus. Se você analisar comigo, as pessoas mais ricas hoje, elas não são de Deus. É triste falar isso, mas não são de Deus. Não tem nada de Deus. Você pega em Lucas 18, que diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí ele, olha, estava com intenção até boa. Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Como diz, né? Já faço isso tudo, Senhor. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ah é? Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás o tesouro no céu. Vem e segue-me. Primeiro teve uma condição, para depois ele ir e seguir. Mas ouvindo ele isso, ficou triste, porque era muito rico. Esse é um momento que eu entendo da gente colocar a nossa cabeça no lugar. Sabermos a nossa real situação, como realmente nós estamos vivendo, quem somos nós e como é o meu coração. O meu coração é desejo, é vontade, é objetivo, é intenção, é sentimento. Coração é isso, igreja. E aí eu olho para o meu coração e pergunto o que é que realmente eu estou querendo, o que é que realmente eu estou desejando, o que realmente eu estou pretendendo. Será que eu estou conectado com Deus ou comigo mesmo? O coração do sábio, ele vai com certeza preocupar em agradar a Deus, mas do insensato ele vai preocupar com as suas vontades, porque as suas necessidades, elas são prioridades. Às vezes eu encontro pessoas que estão com muita enfermidade. Acho que eu encontrei com ontem, não sei se era enfermidade, e a pessoa chegou para mim e falou: não, estou com esse problema, esse. Eu falei assim: aqui, apaga isso tudo, vamos começar de novo. Aproxima de Deus. Você só está preocupado com o problema. O seu maior problema é não ter Deus. Coloca Deus na sua vida e Ele vai cuidar disso. Deus está deixando o problema acontecer para ver se se aproxima dele. Agora você só olha para Ele. Você só quer que Deus resolva a sua vida, a sua situação atual. Aproxima de Deus. Aí eu te falo: aonde tu colocar a planta dos pés, o inimigo vai sair. Aonde tu colocar as suas mãos, abençoado será. Aonde tu estiver, se o inimigo se levantar, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. É assim que funciona. Ter a unção de Deus, ter o Espírito Santo, não é simplesmente eu falar. Eu não preciso falar. Quando você chega, você já sente, percebe. Estava tudo negro. Você escuta até pessoas falarem para você: nossa, estava tudo negro, mas de repente tudo mudou. Nem abriu a boca. Já aconteceu isso com vocês? Nosso chamado aí precisa ser o mais importante de tudo. Muitos estão saindo do seu chamado por causa do foco em casamento, por causa do foco de uma dívida, né? Alguns saem do foco porque ficaram doentes, outros perderam um ente querido, sai do foco, fica triste. Aí vai a resposta.
resposta. Aonde é que está o seu coração? Deus não curou, Deus não ressuscitou o seu ente querido. Deus deu a vida e Ele tem o direito de tirar a hora que Ele quiser. Tem o momento do luto, mas o luto não é eterno. A Bíblia não me fala que o luto é eterno. Vem o entendimento através do Espírito Santo. Deus fez o melhor, Deus cuidou, Deus fez o que tinha que ser feito. Eu tenho um chamado, eu preciso cumprir ele. O dessa pessoa já acabou. Mas aí você pega pessoas hoje, puxa vida, abandonam a fé, abandonam o culto, abandonam a igreja por causa de problemas, impondo Deus de resolver do jeito delas. Apóstolo, Atos dos Apóstolos 13, 22, vou ler de novo, tá? E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Ser de Deus, não ter dúvida. Você acha que Davi tinha dúvida de ser de Deus? Você acha que ele foi lá enfrentar Golias para ser reconhecido como o fortão, o poderoso? Não, irmão. Ele foi lá para representar Deus. Deus precisava de um corajoso, de um homem segundo o coração dele. E quem tem a vontade de Deus dentro da vida dele, não tem medo. Ele não foi enfrentar Golias com medo. Ele foi lá, estou aqui representando o Deus dos exércitos, o Rei dos Reis, o Eterno, o Todo-Poderoso. Hoje mesmo Ele vai pôr nas minhas mãos a sua cabeça. Ele foi lá representar Deus. Seja representante de Deus nessa terra, irmão. E a covardia não vai fazer parte da tua vida. Tem coisas que a gente tem que se posicionar para Deus consertar erros nossos no passado. Se eu me posicionar de maneira correta, Deus vai organizar toda a bagunça que nós fizemos no passado. Mas eu preciso entregar a minha vida a Ele, o Rei, o Consumador, o Eterno, o Justo, o Fiel. Feche os teus olhos. Deus está aqui conosco para cicatrizar nossas feridas, para nos libertar, para nos curar, para nos salvar. Ele está aqui definitivamente conosco para transformar a nossa vida. E eu oro para que a sabedoria do Senhor se manifeste sobre a tua mente, sobre o teu coração, que os interesses